Alô você! Estamos iniciando novamente o Informa Jeff, o seu programa de química. Gente, tem um pensamento hoje para a gente iniciar a nossa aula. Você jamais se tornará quem sempre sonhou, sem antes romper com aquela pessoa que você sempre foi. Então, gente, vamos avançar, vamos acreditar, vamos continuar que nós vamos conseguir. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre petróleo e fontes de energia, com o professor Jefferson que vos fala. Então vamos começar do histórico. Bem, no Egito Antigo, o petróleo já era utilizado na iluminação pública. A iluminação pública do Egito, ela era com tochas de petróleo, tá? Em 1859, como você está vendo aqui, jorrou o primeiro poço de petróleo no Texas, tá? Primeiro poço de petróleo jorrou lá no Texas. Então, antigamente o óleo ele era extraído das baleias. Então, para iluminação pública. Então, eles iam, né, as navegações atrás da caça de baleias. Então, tem até aquele filme Moby Dick, vocês lembram? Então, eles extraíam óleo de baleia, passavam 1 ano, 2 anos no mar e depois retornavam. E era muito caro o óleo de baleia, muito valioso. E aí eles descobriram depois que tinha óleo no chão, que é o petróleo, tá? No século XX, o petróleo foi motivo de muitas disputas, muitas guerras, né, por conta do petróleo. Muitas guerras, disputas por áreas, região do Golfo, tá? Kuwait. E no século XXI nós temos a substituição, né? O possível fim do petróleo, a redução no uso do petróleo. Nós temos a redução da dependência. Vocês sabem que hoje nós temos várias fontes alternativas de energia, fontes alternativas. Você lembra que o petróleo é uma fonte de energia não renovável. Então, o petróleo é uma fonte de energia não renovável. O que quer dizer a palavra petróleo? Vamos ver as características do petróleo. A morfologia. Petróleo quer dizer óleo de pedra. Óleo de pedra. Petrum, óleo. Petróleo. Óleo de pedra. A origem, gente. A origem é marítima. Né? Origem marítima. A composição é uma mistura complexa de vários hidrocarbonetos. Então, é uma mistura complexa de hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos? Compostos só formados de carbono e hidrogênio. As principais impurezas do petróleo são enxofre, oxigênio e nitrogênio. A densidade. Não sei se você já viu, quando tem um vazamento de petróleo, o petróleo fica na superfície da água. Portanto, a densidade dele é menor do que a água. Menor do que a da água. Então, menor que 1 grama, densidade menor que 1 grama por centímetro cúbico. Por que jorra? Por que o petróleo jorra? Porque lá na bacia sedimentar você tem uma grande pressão dos gases. Então, quando você perfura a bacia sedimentar, os gases trazem consigo o petróleo. Então, nós temos as principais características quanto à morfologia. O petróleo é óleo de pedra. Origem marítima. Composição, mistura complexa de hidrocarbonetos. E principais impurezas, enxofre, oxigênio e nitrogênio, densidade menor que a da água e porque jorra por conta da pressão dos gases. Vamos ver outras características. O aspecto do petróleo. Como é que é o aspecto do petróleo? Bem, o petróleo ele é um líquido viscoso. A cor é amarelo tendendo ao negro. Então, o petróleo é amarelado.
tendendo ao negro. A solubilidade. Gente, como o petróleo é formado por hidrocarbonetos, portanto, ele é insolúvel em água. Lembre-se que os hidrocarbonetos são apolares. Se os hidrocarbonetos são apolares, são compostos apolares. E a água, você sabe que a água é polar. Lembra do semelhante dissolve semelhante, polar dissolve polar, polar dissolve apolar. Portanto, há incompatibilidade de polaridade entre os dois. Então, eles são insolúveis, ou seja, immiscíveis, não se dissolvem um no outro. Quanto à separação, como é que eu obtenho os derivados do petróleo? Eu obtenho por um processo chamado destilação fracionada. Então, eu vou obter os componentes do petróleo através da destilação fracionada. Na destilação fracionada, os componentes são separados por diferença no ponto de ebulição. Lembrando que o líquido mais volátil, de menor ponto de ebulição, é separado primeiro, acima na torre de fracionamento. Então, vamos ver isso mais na frente. Por que água salgada? Por conta da origem marítima. Então, quando o petróleo vem, ele vem com água salgada. E quais são os tipos principais de petróleo? Eles variam de região para região, tá? São 5 tipos de região para região, tá bom? Então, essas são as principais características do petróleo. Então, a morfologia, óleo de pedra, origem marítima, composição, mistura complexa de hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são compostos formados só de carbono e hidrogênio. Impurezas, enxofre, oxigênio e nitrogênio. Densidade menor que a da água, flutua na água, porque jorra por conta da pressão dos gases na bacia sedimentar. O aspecto, ele é um líquido viscoso, de cor amarelo tendendo ao negro, insolúvel em água, cuja separação é feita dos derivados por um processo chamado destilação fracionada, onde os componentes são separados por diferença no ponto de ebulição. Porque água salgada, por conta da origem marítima, e os tipos de petróleo variam de região para região. Vamos ver os tipos de petróleo, vamos. Bem, os tipos de petróleo, você tem um petróleo de base parafínica. O que é isso? É principalmente alcanos. Lembra que alcanos são hidrocarbonetos de cadeia aberta e saturada. Eles são muito importantes para a produção de combustíveis, tá? Então, os combustíveis, esse petróleo de base parafínica é o melhor para a produção de combustíveis. O de base asfáltica são hidrocarbonetos com elevado peso molecular, com alta massa molecular, ou seja, elevado peso molecular. O de base naftênica, ele é composto principalmente de alcanos mais ciclanos. O de base aromática é composto de alcanos mais derivados do benzeno, tá? Derivados do benzeno. E, gente, existe mais um petróleo, tá? Existe o petróleo de base mista. O petróleo de base mista, ele é composto por mais de uma base. Apresenta mais de uma base, tá? De uma base. Tá aí. Então, petróleo de base parafínica, asfáltica, naftênica, aromática e base mista. Vamos agora falar um pouquinho da teoria de origem do petróleo, tá, gente? São duas teorias, sendo que uma é mais aceita, é a teoria aceita, a chamada teoria animal-vegetal. Essa teoria afirma que há milhões de anos, tá? Milhões de anos, animais e vegetais foram soterrados. Olha aí. Foram soterrados e submetidos. Submetidos a quê, gente? Submetidos a alta pressão, alta temperatura e a ação de micro-organismos.
Depois dessa ação de micro-organismos, o petróleo se formou, certo? Então, há milhões de anos, animais e vegetais foram soterrados, submetidos a alta pressão, alta temperatura, ação de micro-organismos e assim o petróleo se formou, certo? E existe a teoria chamada teoria mineral. Nessa teoria mineral existe o carbeto de cálcio, que é o carbureto. Ele sofre hidrólise pela água, produzindo hidróxido de cálcio e liberando acetileno. O acetileno é o C2H2, né? O acetileno. Essa teoria afirma que o acetileno, N moléculas dele ao longo de milhões de anos, foram polimerizadas, sofreram polimerização, produzindo o petróleo, tá, gente? Então, essa teoria ela não é aceita, porque apesar do acetileno se polimerizar e dar origem a vários hidrocarbonetos, eles não conseguem produzir o petróleo, porque ele é uma mistura complexa de hidrocarbonetos. Então, qual é a teoria aceita? É que há milhões de anos, animais e vegetais foram soterrados, submetidos a alta pressão, alta temperatura, ação de micro-organismos e assim o petróleo se formou. Teoria animal-vegetal. Vamos falar um pouquinho agora do petróleo, da extração até as etapas que vão da perfuração, determinação do local de perfuração, até a distribuição do petróleo. Então, a primeira etapa ela é chamada de prospecção. O que é a prospecção? São estudos com profissionais de diversas áreas. Você tem biólogos, químicos, geólogos, engenheiros, e eles estudam, né, a área que possivelmente tem o petróleo. Tá? Então, esse estudo de prospecção consiste na determinação, não sai furando tudo não, tá, gente? Do local de perfuração. Local de perfuração do petróleo. Aí, quando ele perfura, ele começa a produção, né, a extração e a perfuração. Começa a produção. Depois da produção, você tem um transporte. Esse transporte é feito por oleodutos, superpetroleiros, tá? Petroleiros. Você tem um refino é feito na refinaria, e esse processo é conhecido pela destilação fracionada, para a obtenção dos derivados. Vamos já falar dos derivados. E depois vem a distribuição. A distribuição é feita na forma de derivados. Então, as etapas são prospecção, extração, que é a perfuração e produção, o transporte, o refino e a distribuição na forma de derivados do petróleo. Essa primeira parte. Vamos agora para quando o petróleo chega lá na torre de fracionamento. Vamos ver o que acontece com o petróleo. Quando o petróleo chega lá na torre de fracionamento, ele vem sujo ainda. Então, eu preciso tirar algumas coisas do petróleo, como areia, como água salgada, que vem acompanhado. Então, o que a gente faz? A filtração é para a retirada da areia, dos sedimentos, que vem acompanhado do petróleo. Você faz a decantação para a retirada da água salgada. E só depois você faz a destilação fracionada para a obtenção dos derivados. E essa obtenção dos derivados é na torre de fracionamento. Então, a destilação fracionada, a gente vai para a torre de fracionamento e por diferença do ponto de ebulição, os compostos vão sendo obtidos acima na torre de
fracionamento. Então nós temos as frações, né? Primeiro vem o gás natural, esse GNP é o gás natural de petróleo. Ele é constituído de compostos de 1 e 2 carbonos, metano e etano, certo? Depois vem o GLP, o gás liquefeito de petróleo. O GLP é composto de propano e butano. Depois vem o éter de petróleo, que é composto de pentanos e hexanos, e aí são solventes utilizados em lavagem a seco. Nós temos benzina, nafta, oligroína, a gasolina, fração nobre do combustível, tá? Depois vem querosene, óleo diesel, gasóleo, óleo lubrificante. E nós temos os resíduos do processo, que são parafina, que é usado nas velas, a vaselina, que é usado em lubrificantes e pomadas, o asfalto e o piche, usado na pavimentação, e o coque, que é utilizado na siderurgia para a fabricação de aço como combustível. Tá? Então nós temos aqui o número de carbonos de cada um desses compostos em média. Tá? Observe que a gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos de 5 a 10 carbonos. Vamos ver o que é a gasolina. Vamos falar só dela, que ela é a fração nobre, né, do combustível. Vamos falar um pouquinho da gasolina. Bem, a gasolina, gente, a composição, ela é uma mistura, ela não é uma substância pura. A gasolina é uma mistura. Mistura de quê? Ora, mistura de hidrocarbonetos de 5 a 10 carbonos. Essa é a composição da gasolina. A mistura de quê? De hidrocarbonetos de 5 a 10 carbonos. Então ela não é uma substância pura. Então ela não tem uma fórmula definida, somente as substâncias puras apresentam fórmula definida. Então o que ela tem? Ela tem o que a gente chama de fórmula simbólica. A fórmula simbólica da gasolina é C8H18. É uma fórmula simbólica. Quais são os principais componentes que a gente tem na gasolina? São 2. Eu tenho o N-heptano, que é o C7H16, esse é o componente de cadeia normal, e tem o isoctano, que é o C8H18, que é o componente de cadeia ramificada. Então são esses os dois componentes principais da gasolina, o N-heptano e o isoctano, um composto de cadeia normal, outro de cadeia ramificada. Os tipos de gasolina. Aí eu tenho gasolina natural, que é a que sai da torre de fracionamento. Eu tenho a gasolina comum. Eu tenho a gasolina aditivada. Eu tenho a gasolina de Fórmula 1. Então tem vários tipos. Tem o gasolina de aviação, enfim. Vamos aqui falar um pouquinho dos principais componentes da gasolina e a cadeia deles, a queima, a qualidade e um que a gente chama de octanagem. Primeiro, componente é o N-heptano. Olha aí, olha a cadeia dele, cadeia normal, né? O nome tá aqui, N-heptano. Então ele é o N, eu já botei ali, heptano, né? É o heptano. A cadeia dele é normal, observe, não tem ramificações. Cadeia normal. A queima dele. Gente, a cadeia normal ela tem uma maior superfície de contato. Lembra do aspecto cinético? Então, um dos fatores que acelera a velocidade das reações é a superfície de contato. Quando a cadeia é linear, a cadeia normal, ela tem uma grande superfície de contato. Então, a queima vai ser mais fácil. Então, a queima é fácil. Se tem queima fácil, a qualidade é boa ou ruim para a gasolina? A qualidade é péssima, gente, é ruim. É interessante que a gasolina tem uma queima difícil. É atribuído um valor de octanagem de referência igual a 0 para o N-heptano. Ok? Octanagem, nós vamos ver já o que é. É a resistência à compressão, chamado poder antidetonante da gasolina. Então, quanto maior a octanagem, melhor a qualidade da gasolina. Agora eu estou colocando aqui o outro componente da gasolina. Ele é chamado de isoctano. É o C8H18. Esse aqui é o C7. Este é o C7H16. E este outro, né, é o C8H18. Ele tem outro nome.
O isoctano também pode ser chamado de 2,2,4 trimetil pentano, é o outro nome para o isoctano. A cadeia dele, tá aqui, eu vou colocar aqui, isoctano é o nome do outro componente desse aqui. Cadeia dele, ramificada, você está vendo que a cadeia é ramificada. Cadeias ramificadas têm menor superfície de contato, a queima é difícil. A qualidade é boa para a gasolina e a octanagem é atribuído o valor 100 de referência. Então vamos lá. Os principais componentes são da gasolina N-heptano e isoctano. O N-heptano tem cadeia normal, queima fácil, qualidade ruim, a octanagem, valor de referência, 0. O isoctano, que é o 2,2,4-trimetilpentano, ele tem cadeia ramificada, queima difícil, qualidade boa e octanagem, valor de referência igual a 100. Agora vamos falar um pouquinho de obtenção da gasolina. A gasolina é obtida pela destilação fracionada, 1/3, tá? 1/3 da nossa gasolina é obtida por esse processo. Esse método é o método físico de obtenção da gasolina, a obtenção dos derivados, né, gente? A obtenção dos derivados. Então, por esse processo da destilação fracionada, eu vou acabar produzindo também a gasolina. Existe o que eu chamo de métodos químicos, são 3. O craqueamento, que é o principal, 2/3 da nossa gasolina produzida por esse processo. O craqueamento consiste na quebra de hidrocarbonetos menos voláteis em hidrocarbonetos mais voláteis na presença de calor e catalisadores. Então, se eu pegar uma fração grande, por exemplo, querosene, e eu pegar na presença de calor e catalisador, o que eu vou obter? Ora, eu vou obter gasolina e outras frações menores. Então, aqui vai produzir gasolina a partir de um hidrocarboneto menos volátil, mais pesado, com auxílio de calor e catalisadores. O nome do processo, craqueamento. Então, falou em obter gasolina, a gente vai lembrar de quem? Craqueamento. A polimerização, união de frações menores, como C4H8 mais C4H10, para produzir quem? Na presença de catalisador, gasolina, que é o C8H18. Tá? Essa aqui, gente, é um método que não é muito empregado. Vocês vão ver que o método empregado mesmo é o craqueamento. E o último é a hidrogenação catalítica. Esse processo foi feito a primeira vez em 1916, em Berglos, na Alemanha. A Alemanha sofreu embargo, não recebia petróleo, e aí ela precisou movimentar as tropas. E para isso ela fez um processo a partir do carvão mineral. Pegou o carvão mineral, fez uma reação de hidrogenação a alta pressão, alta temperatura e ação de catalisadores, produziu uma gasolina chamada gasolina sintética. Péssima qualidade. Então, a gasolina sintética é produzida por hidrogenação do carvão mineral, método de Berglos, na Alemanha. A polimerização, união de frações menores para obter a gasolina. E o cracking, que é o que a gente utiliza, consiste na quebra de hidrocarbonetos menos voláteis em mais voláteis na presença de calor e catalisadores. Então, eu vou quebrar hidrocarbonetos maiores, de baixo valor comercial, em gasolina e outras frações menores, ok? Vamos falar um pouquinho da octanagem agora. Bem, e o que é mesmo essa octanagem? Essa octanagem, gente, é chamada resistência à compressão, tá? A compressão. Lá no pistão, a gente costuma chamar isso de poder antidetonante da gasolina, tá? Eu tenho, por exemplo, octanagem 85, 97, 150. O que quer dizer cada coisa dessa? Quando a gasolina é comum, ela tem octanagem 85, não só o isoctano é o componente que dá melhor a octanagem, que melhora a qualidade. Existem antidetonantes, substâncias que adicionadas à gasolina vão melhorar a sua octanagem. Portanto, eu tenho que dizer, quando tem octanagem 85, que ela é comparada a uma mistura, tá? Comparada a uma mistura
que possui 85% de C8H18, que é o isoctano, e 15% de C7H16, que é o N-heptano. Então tem isoctano em maior quantidade do que N-heptano. 85% de isoctano, 15% de N-heptano. É comparada a uma mistura que possui 85% de isoctano e 15% de N-heptano. Quando é 97, eu digo que é comparada a uma mistura, aí o texto é o mesmo, que possui 97% de C8H18, que é o isoctano, e só 3% de N-heptano, tá bom? E quando tem octanagem 150? É diferente, a gasolina de Fórmula 1 aqui é 50% melhor que o isoctano puro, gente. Então vamos lá. Octanagem 85 quer dizer o quê? Que é comparada a uma mistura que possui 85% de isoctano e 15% de N-heptano, que é o C7H16. Quando é 97 de octanagem, é comparada a uma mistura que possui 97% de isoctano e 3% de N-heptano. Quando é octanagem 150, é 50% melhor que o isoctano puro, ok? Gasolina comum, gasolina aditivada, gasolina de Fórmula 1. Vamos ver agora alguns índices de octanas, valores aproximados. O heptano é atribuído valor 0. A gasolina natural que sai da torre é atribuído valor 45. A gasolina comum 85. Gasolina aditivada 97. O isoctano é atribuído valor 100. Etanol 105, quer dizer que ele é 5% melhor do que o isoctano puro, esse antidetonante. E gasolina verde, gasolina de Fórmula 1, é 150 de octanagem, aproximadamente. Ok? Vamos partir para frente. Estamos terminando aí petróleo. Vamos fazer uma atividadezinha ainda hoje, tá? Vamos falar um pouquinho agora de antidetonantes. O que são isso? Como eu disse para vocês, existem outras substâncias que adicionadas à gasolina vão melhorar a sua octanagem. Um exemplo disso são os antidetonantes. Então, por exemplo, são substâncias, tá? Substâncias que adicionadas à gasolina vão aumentar a octanagem. O poder antidetonante do combustível. Então eu tenho quais são os principais antidetonantes? O próprio isoctano, que é o composto de cadeia ramificada. O naftaleno era usado nos Pegas, tá? Então eles botavam bolinhas de naftalina no motor do carro, só que é corrosiva a naftalina. É corrosiva no sistema do motor, não se usa. O benzeno, gente, é cancerígeno, tá? Também não se usa benzeno. O benzeno. Eu uso, na verdade, quem é que a gente usa? A gente usa o MTBE. Esse composto é chamado de éter téssio-butílico metílico, tá? Éter-metil téssio-butílico, tá aqui ele, MTBE. A naftalina é o mesmo naftaleno, tá bom? E também é usado o chamado ETBE. E o ETBE é o éter-etil téssio-butílico. Esse aqui é o ETBE e esse é o MTBE. É também usado o etanol, gente. É regulamentada a adição de 22 a 26% de etanol na gasolina. O etanol é usado como antidetonante. São esses três os principais. São os antidetonantes. E você tinha na década de 90 o chumbo tetretila. Esse composto aqui
ele deixou de ser usado porque ele é um metal, ele tinha um metal pesado que é o chumbo. E o chumbo pode provocar no ambiente o que a gente chama de bioacumulação. Bioacumulação ou magnificação trófica. Então, por conta disso, o chumbo é um metal pesado, ele deixou de ser utilizado. Então, quais são os principais antidetonantes utilizados atualmente? Eu tenho o etanol, tá? O ETBE, que é o etiltécio-butílico, o MTBE, o éter-metiltécio-butílico. Ok, são esses os 3 antidetonantes usados. Vamos falar agora de processos que aumentam a octanagem, ou seja, que melhoram a qualidade do combustível. Eu falei agora há pouco de um método para obter combustível. Qual foi ele? Foi o craqueamento. O craqueamento é um método químico usado para obter gasolina e consiste na quebra de hidrocarbonetos menos voláteis em mais voláteis na presença de calor e catalisadores. Mas eu tenho também um método exclusivo, não para obter gasolina, mas para melhorar a qualidade da gasolina. Esse método é conhecido pelo nome de reforming, reforma catalítica, reformação catalítica. Esse processo consiste, tá, em transformar hidrocarbonetos de cadeia normal, tá? Cadeia normal, péssima qualidade, lembra? Em hidrocarbonetos de cadeia ramificada, cíclica ou aromática, na presença de catalisadores, tá? Então, a reforma catalítica consiste em transformar hidrocarbonetos de cadeia normal em hidrocarbonetos de cadeia ramificada, cíclica ou aromática, na presença de catalisadores. São 3 os processos. Eu tenho a chamada isomerização. Eu tenho a ciclização. E tenho a aromatização. Vamos ver o primeiro processo. A isomerização, ela transforma alcano de cadeia normal em alcano de cadeia ramificada. Olha aí. Então, eu transformei um alcano de cadeia normal em cadeia ramificada. Isomerização. Reforma catalítica. A ciclização transforma o alcano de cadeia normal em cíclica. Processo ciclização. Transforma o alcano de cadeia normal em cíclica, mantendo o mesmo número de carbonos. A aromatização transforma o alcano de cadeia normal em aromática. Olha aí, cadeia aromática. Esses 2 últimos processos houve perda de hidrogênio, caracterizando desidrogenação. Então, a reforma catalítica consiste em transformar um método para melhorar a qualidade do combustível. Esse processo visa aumentar o número de octanas, ou seja, a octanagem do combustível. E se divide em 3 processos: isomerização, ciclização, aromatização. Para obter gasolina, gente, relembrando, craqueamento. Para melhorar a qualidade da gasolina, reforma catalítica. Vamos agora falar um pouquinho da combustão da gasolina. Como é que se dá a combustão da gasolina? Bem, a combustão, ela pode ser completa ou ela pode ser incompleta. Na combustão, vamos representar a gasolina pela fórmula C8H18, que é uma fórmula, sim, simbólica. A combustão é a reação na presença de oxigênio, tá? Quando a combustão é completa, ela gera dióxido de carbono
e água. Então nós temos que balancear essa reação. Tem 8 carbonos desse lado, vou colocar 8 aqui. Eu tenho 18 hidrogênios, então 2 aqui, eu vou botar 9 vezes 2, 18. Agora eu vou balancear os oxigênios. Eu tenho 8 vezes 2, 16, mais 9, eu vou ter 25. Então bota aqui 25 meios, aí cancela o 2, fica 25 oxigênios. Ótimo, tá aí a equação acertada. Depois vamos combustão incompleta. Eu vou pegar aqui a fórmula da gasolina simbólica, que é CO8H18. Na presença de quem? De oxigênio, combustão. A combustão completa pode gerar monóxido de carbono e água. Ou ela pode gerar, gente, o chamado carbono fuligem, aquela fumaça preta que sai do escapamento, não tem? Carbono fuligem, mais água. Esse carbono fuligem é chamado também de negro de fumo. Combustão fuliginosa, tá? Balanceando, 8 carbonos, 18 hidrogênios, 9 vezes 2, 18. 8 oxigênios com 9 dá 17 meios. Então bota aqui 17 meios. A equação está devidamente balanceada. Agora, outra combustão incompleta quando eu gero só carbono fuligem. Então, posso gerar monóxido de carbono ou carbono fuligem. Na completa, eu vou gerar dióxido de carbono e água. Nesse caso, eu tenho 8 carbonos, eu tenho 9 hidrogênios, 9 oxigênios agora, ó, 9 vezes 1 dá 9. Então, bota aqui 9 meios, a equação está devidamente, né, equilibrada. Tá? Então, a gasolina pode sofrer combustão completa ou incompleta. Para finalizar, falando ainda de motor, vamos falar um pouquinho do chamado motor 4 tempos. Então você tem o que eu chamo de pistão. Como é que é o pistão do carro? Vou desenhar ele aqui resumidamente para você ver. Então aqui, eu estou desenhando aqui como é que seria mais ou menos o modelo de um pistão de um carro, tá? Você está vendo... Seria mais ou menos, tá, gente? Assim. Então, mais ou menos assim, tá? Então, aqui é o que eu chamo de válvula de admissão, onde vai ter a entrada da mistura ar combustível. Aqui é a válvula de exaustão ou escape. Aqui é a vela, tá? Esse bichinho aqui é a vela. Vai soltar a faísca para detonar a mistura e o conjunto todo é o pistão do carro. Como é que funciona o motor 4 tempos? O primeiro tempo do motor é chamado de admissão. Admissão. Na admissão, o que acontece? Ocorre a entrada da mistura. Que mistura? O ar mais o combustível. Nessa fase o pistão desce, na hora que entra a mistura. Só que ele fica descendo e subindo. O segundo tempo do motor, gente, é chamado de compressão. Por que compressão? Ora, o pistão vai subir e comprime a mistura ar-combustível. O pistão sobe e comprime a mistura. Comprime a mistura. O ar mais o combustível. Na outra fase, imediatamente, simultaneamente, a vela solta uma faísca. Uma fase conhecida como explosão. A faísca da vela detona a mistura e o pistão desce. A mistura. E o pistão desce. E depois nós temos a última fase, que é a chamada de exaustão ou escape. Nessa fase, o pistão sobe e elimina os produtos da combustão. Olha aí, gente, como é fácil. Produtos da combustão.
Então, quais são as fases, os tempos, na verdade, do motor? Eu tenho o primeiro tempo, que é a admissão, que é a entrada da mistura ar-combustível na válvula de admissão. Logo depois, aí o pistão desce, depois aí isso aqui vira, o pistão sobe, e aí ele comprime a mistura ar-combustível. Imediatamente a vela solta uma faísca que detona a mistura, e o pistão desce de novo, e depois se abre a válvula de exaustão, o pistão sobe, eliminando os produtos da combustão, que pode ser completa ou incompleta. Ótimo, então gente, finalizado aí petróleo, agora a gente vai para o que a gente chama de carvão mineral. Vamos ver um pouquinho de carvão mineral. Eu ainda estou falando de fonte de energia não renovável. Não renovável. O carvão mineral ele é composto de 5 frações. Tem a tufa, que tem 60% de carbono, o lignito, que tem 70% de carbono, a grafite, que tem 100% de carbono, o antracito, que tem 90% de carbono, e a hulha, que tem 80% de carbono. Dessa hulha a gente faz um processo conhecido pelo nome, esse processo aqui é chamado de destilação seca da hulha. O que é a destilação seca? Consiste no aquecimento na ausência de oxigênio. Vai produzir gás de rua, que é uma mistura de metano, hidrogênio e outros gases. Águas amoniacais ricas em amônia, fabricação de fertilizantes, adubos. O coque, que é usado na siderurgia para fabricação de aço. E o alcatrão da hulha. Eita, a indústria petroquímica adora o alcatrão da hulha, porque dele você extrai uma série de hidrocarbonetos. Dele você extrai uma série de hidrocarbonetos, de outros derivados do benzeno, oxigenados, nitrogenados. Então, ó, você tem um benzeno, naftaleno, antraceno, fenol, tolueno, xilenos, fenantrenos, naftacenos, pentacenos, cresóis, naftóis, anilina, benzopireno, ou seja, várias frações derivadas do alcatrão da hulha. Então, carvão mineral, hulha, destilação seca, produz gás de rua, águas amoniacais, coque, alcatrão da hulha, que é usado na indústria petroquímica para obtenção de derivados do benzeno. Por exemplo, a anilina é um corante, naftol é um solvente, o cresol é desinfetante, o tolueno é um solvente, um xileno é um solvente, enfim, tá? Então, tá aí, gente, fontes de energia não renováveis. Gente, dá o seu likezinho, compartilha, tá? Segue a gente nas redes sociais, no Insta, no Facebook, tá? Curte lá a nossa fanpage no Facebook do Informa Jeff. Compartilha o nosso canal do YouTube com a galera, se inscreve, ativa as notificações para você estar recebendo tudo que a gente está fazendo, tá joia? E peça, tá, gente? Peça, porque o canal é seu. Então, o que você pedir, eu vou fazer. Um grande abraço e até a nossa próxima aula no Informa Jeff. Valeu!